Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, boa noite para os ouvintes, boa noite para quem está assistindo a gente. Oi, Vera, boa noite. São 6h05 agora, a gente já vai para Brasília. Não, para São Paulo, não é para Brasília, não. Também não é para São Paulo, é para o Rio de Janeiro. Nós estamos em todos os lugares. Fortaleza, Porto Alegre. É para o Rio de Janeiro, porque o presidente Lula esteve por lá e a Juliana Prado traz aqui um resumo das declarações e do que rolou. Oi, Ju. Direto do Rio de Janeiro, boa noite, Débora, Carol e Vera. Olha só, o presidente Lula, que esteve por aqui hoje, afirmou que o governo brasileiro deve ter amanhã essa conversa diplomática entre Brasil e Estados Unidos. A reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, será um desdobramento da conversa entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aquela conversa que aconteceu no início do mês. Ao comentar o tema durante um evento aqui no Rio, nessa quarta-feira, o Lula brincou, dizendo que ele e Trump tiveram muito mais do que uma química. Mas quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, em 29 segundos, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. Essa fala aí sobre a tal indústria petroquímica aconteceu durante essa cerimônia em comemoração ao Dia do Professor. Aconteceu no Parque Olímpico, aqui na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Esse evento que também marcou o lançamento do programa Mais Professores para o Brasil. O evento reuniu autoridades como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que foi vaiado e interrompido por gritos de sem anistia vindos da plateia de professores. Essa manifestação foi uma resposta direta à decisão dele de pautar na Câmara o projeto que previa a anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, projeto que foi barrado no Senado depois daquela forte pressão popular das manifestações das ruas. Logo depois, Lula fez uma crítica indireta a esse mesmo episódio, né, da votação da anistia, e afirmou que o Brasil tem hoje o pior Congresso da sua história. Hugo Mota, que estava ali na plateia, acompanhou a fala em silêncio, com uma expressão bastante séria. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso. Ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe? É isso, esse evento de hoje marcou também o lançamento da Carteira Nacional Docente, documento que vai identificar oficialmente professores de todo o país e garantir acesso mais facilitado a benefícios como meia entrada e descontos em serviços. Débora. Obrigada pelas informações, Juliana Prado, do Rio de Janeiro. Bem, o que foi barrado, na verdade, foi a PEC da blindagem, né? O projeto da anistia, dosimetria, está patinando ainda em discussão no Congresso. Vamos começar aqui pelas negociações comerciais com os Estados Unidos. O presidente Lula capitalizando bastante ainda sobre esse assunto, só na anedota, né, Vera? O Lula adora, né, esse tipo de evento em que a plateia é muito favorável a ele, né? É um ato com professores, então um público que já é historicamente ligado à CUT, ligado ao PT. Então, nesse tipo de palco, ele fala com muita desenvoltura. E aí ele fez isso que ele adora, que é usar as metáforas todas a seu favor. E aproveitou o gancho que o próprio Trump deu. Foi o Trump quem primeiro falou em química entre eles, no tal encontro de 29 segundos. E agora ele procurou dizer que isso foi muito maximizado na conversa que tiveram
ao telefone, que agora vai ter os seus desdobramentos mais práticos com o encontro entre Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira. Então, o presidente vai capitalizar ao máximo, o quanto ele puder, ele vai capitalizar em cima desse encontro. Vamos ver o que de prático vai se conseguir. Parece que caminha para os Estados Unidos flexibilizarem algumas das sanções que existem contra o Brasil, sejam elas as relativas ao tarifaço, sejam as de natureza políticas que foram impostas aos ministros do Supremo, seus familiares, as pessoas ligadas a eles e algumas outras autoridades, como o ministro da Justiça, o ministro da Saúde. Então, qualquer uma dessas coisas que saia dessa conversa vai ser muito explorada pelo presidente, vai ser muito... o bumbo vai ser batido à exaustão, porque isso mostra uma volta por cima, né? Em um tema que não foi provocado pelo governo. É quase aquele plot de novela que você acha que o roteirista deu muita canja, muita colher de chá para o personagem. Só para acabar a novela bem, porque o Lula estava lá sem fazer nada, veio o tarifaço, veio a Lei Magnitsky, a direita comemorou aquilo como uma vitória. De cara, o Lula já encarou como uma oportunidade de se dar bem, fez o discurso da soberania e da altivez, manteve firme ali que não ia ceder, que o judiciário brasileiro era independente, que o Brasil não tinha feito nada do ponto de vista comercial que justificasse a imposição de uma sanção tão dura, se manteve firme nessa posição e a volta por cima veio sem que ele precisasse ceder. Então, isso é um enredo muito poderoso para um político num evento de cunho, né, de natureza ali, política, como é um evento do Dia dos Professores. Então, nadou de braçada nisso daí. Agora a Vera ficou um climão ali com o Hugo Mota, né? Porque ele chamou o Hugo Mota para o evento e aí deu essa declaração de que é o pior congresso, baixíssimo nível e tal. Ficou aquele clima, o Hugo Mota com aquela cara assim, né, de constrangido. O Lula está se aproveitando desse bom momento, da popularidade, também para esticar a corda com o Congresso, até porque percebeu que tem, até certa medida, dividendos políticos ao estabelecer esse antagonismo, né? Exato, Carol. Foi nesse sentido que eu falei ontem, escrevi também na coluna de hoje, e o presidente está fazendo exatamente aquilo que as fontes me disseram que ele ia fazer. Esticar a corda enquanto ele puder, apostar, com base no feeling que ele tem ali de que o momento é esse, de que ele está com cacife para usar nessas jogadas, e ir em frente. Mas ele realmente aprontou uma cilada para o presidente da Câmara ao falar isso na frente dele. Primeiro, ele fala que o Hugo Mota é presidente do Congresso. Ele não é presidente do Congresso. O presidente do Congresso é o presidente do Senado, portanto, Davi Alcolumbre. Ele é presidente da Câmara, que das duas casas do Legislativo é a que está realmente com a imagem mais complicada por causa da PEC da blindagem, que levou as pessoas às ruas, como a Juliana falou. Acontece que na frente do cara, o cara já tendo sido vaiado, não foi legal. Eu imagino que o Hugo Mota não deve ter gostado. A cara dele, toda ali, a expressão corporal do presidente da Câmara é de quem está extremamente constrangido e pensando que diabos eu estou fazendo aqui, como diz a música do Radiohead. Que eu vim fazer aqui? Não é meu público, não é a galera que... Né, foi meio uma pegadinha. Então, eu imagino que ele não deva ter gostado nem um pouco disso daí, com certeza. Lula em momento Trump, né? Parece aquela tática do Trump que chama para reunião na Casa Branca e depois tem aquela puxada de tapete, né? E dá aquela esculachada, exatamente. E é até estranho ele fazer isso, porque ele está realmente querendo esticar a corda com o centrão e com a direita, mas tentando puxar o presidente da Câmara para o lado dele. Tanto que um dos movimentos que estão sendo ensaiados é tirar aliados de outros líderes do centrão e entregar para aliados do Hugo Mota numa maneira de trazê-lo para o seu time, de trazê-lo para suas pautas e para as demandas do governo. Então, fazer isso não é muito produtivo para esse tipo de intenção que ele tem.
Vamos para o nosso segundo assunto, que tem tudo a ver, né? Articulação política também. O Lula vai indicar um nome para o lugar do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal e estão rolando articulações, reuniões aí em bastidores e lobbies de todo gênero. A Isa Staciarini está acompanhando tudo isso. Conta para gente. Ô, Isa, boa noite. Pois é, Débora, Carol, aliás, boa noite para você e para os ouvintes. Nesse jantar ontem, né, com ministros do Supremo Tribunal Federal lá no Palácio da Alvorada, o presidente Lula afirmou que o nome a ser indicado no lugar da vaga do ministro Luiz Roberto Barroso está praticamente decidido, mas não indicou quem vai ser ou nem deu sinal de qual será a escolha. Ele quis, primeiro, sentir desses ministros o que o Supremo espera do novo indicado, mas não perguntou quem seriam os nomes de preferência desses magistrados. E os ministros também não colocaram nomes na mesa, mas pediram que o presidente tenha o cuidado de escolher um nome forte para a corte em um momento em que o Supremo ainda sofre muitos ataques. Antes de tomar a decisão, no entanto, Lula quer se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele sabe que o preferido do Senado e também do Supremo é o ex-presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, por quem Lula tem um apreço. Mas o nome de confiança do presidente Lula é o de Jorge Messias, advogado-geral da União. Um interlocutor resumiu a situação atual. Ou Lula opta pela governabilidade com Pacheco ou pela confiança com Messias, que foi a escolha que ele fez ao indicar, por exemplo, o então advogado dele, né, hoje o ministro Cristiano Zanin e também o ministro Flávio Dino. Aliados mais ligados à ala do PT lembram que o presidente tem priorizado pessoas de sua total confiança nessas indicações. Agora, a decisão deve sair só a partir, né, não no dia, mas a partir de sexta-feira, que é o último dia de Barroso lá no Supremo. O presidente avisou aos ministros que, por questão de respeito, prefere esperar a saída oficial de Barroso para anunciar o novo nome. Nesse jantar estavam presentes 4 dos 11 ministros do Supremo. O decano Gilmar Mendes, também os indicados por Lula, Cristiano Zanin e Flávio Dino, e Alexandre de Moraes, e também estavam ministros de Lula, como o ministro aposentado do Supremo e hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Carol. Obrigada, Isa. E aí, Vera, dá para dizer quem é que está com a mão na taça? Vai ser o Messias mesmo? Eu acho que não dá para dizer isso ainda, porque os dois têm torcidas bem articuladas. E se o Messias conta com a simpatia do partido do presidente, do próprio presidente, inegavelmente, etc., o lobby lá para os lados do Senado e do Supremo não é em favor dele, é em favor principalmente do Rodrigo Pacheco. Eu acho que dá para dizer que dos 3, esses 2 estão ombreados ali e o Bruno Dantas bem atrás, a ponto de já estar articulando um plano B de iniciativa privada, de aposentadoria do Supremo e ida para a iniciativa privada. Então, eu acho que agora vai caber ao advogado-geral da União tentar melhorar o seu trânsito dentro do Senado, com o Davi Alcolumbre, principalmente, e dentro do Supremo. A gente sabe que aquela disputa dele com o Flávio Dino deixou algumas cicatrizes, então os dois, hoje em dia, não privam da maior das amizades. E o Flávio Dino, muito próximo do Gilmar e do Alexandre de Moraes. Chegou ao Supremo com o apoio dessa dupla. E essa dupla jogaria a favor antes do Bruno Dantas, mas aí sabe que o Lula tem ali suas restrições, mas em segundo lugar do Pacheco. Acho que mais do Pacheco do que do Jorge Messias. O juízo que se faz dentro do Supremo a respeito do Jorge Messias é que é alguém sem estofo jurídico para estar no Supremo Tribunal Federal. Essa é a maior restrição que os ministros têm em relação ao advogado-geral da União. Acham que ele, como profissional do direito, é alguém mediano, ali, sem um grande brilhantismo, sem uma formação
que dê a ele lastro e intimidade, como diria Odete Reutemann, para Um cargo dessa monta. Para um cargo dessa monta, exatamente. Ele não tem intimidade com os ministros, nem lastro no direito para um cargo dessa monta, Carol. É mais ou menos por aí. E, bom, provavelmente não teremos nenhuma surpresa, né? Ou a surpresa vai ficar em torno desses dois nomes. Tem crescido o apelo de entidades da sociedade civil pela indicação de uma mulher ao STF. Diversos artistas de peso também aderiram a essa campanha, se juntaram a esse abaixo-assinado, que já tem quase 44 mil assinaturas, como, por exemplo, a cantora Anitta, a atriz Fernanda Torres. Inclusive a Fernanda Torres, ela que foi indicada ao Oscar, né? Ela publicou um vídeo hoje nas suas redes sociais direcionado ao presidente Lula, pedindo para que ele escolha uma mulher ao STF. Quem também se manifestou foi a professora Melina Fachin, que é diretora do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná e filha do presidente do STF, Edson Fachin, se manifestou publicamente sobre o apoio à escolha de uma mulher para essa vaga. Inclusive, em uma das publicações que ela fez nas redes sociais, ela colocou a seguinte frase: nada sobre nós sem nós. Isso não deve acontecer, como você já tem dito, né, Vera, pelas apurações que têm sido feitas, mas a gente não pode deixar de lamentar o prejuízo que a democracia, que a sociedade tem, por um lado também, quando o debate público é empobrecido, né, com essa negação da possibilidade de mais diversidade na mais alta corte do país, no espaço institucional, num país em que a gente não vê diversidade nos espaços institucionais. Isso não deixa de ser ruim. Ruim, claro. Seria muito melhor se o presidente nomeasse uma mulher, seria melhor ainda se nomeasse uma jurista negra. Tem nomes, não é dizer que ele não faz isso porque não existem nomes colocados à sua disposição, apresentados a ele para isso. A gente tem só uma lista entregue ao presidente por entidades, por defensores de que ele faça isso. Tem 13 nomes de mulheres com plenas credenciais, inclusive com mais estofo e com credenciais melhores em termos de mestrado, doutorado, etc., que alguns dos nomes colocados e finalistas aí da lista. Se ele não o fizer e não deverá fazer, vai ser porque ele acha que realmente o critério que tem de prevalecer é o de proximidade com ele. Ele avalia a possibilidade de alguém da oposição vencer a eleição no ano que vem, é uma possibilidade que existe, e acha que, caso isso aconteça, vai haver uma pauta de revanche em relação ao Supremo, que ele precisa ter lá um conjunto de ministros capaz de resistir a isso que ele acha que vai ser uma investida pesada dos bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal. E aí eu não sei se ele acha que a pessoa, por ser mulher, teria menos capacidade de resistir e de fincar pé. Uma das ministras mais aguerridas que tem dentro do Supremo Tribunal é justamente a única mulher, que é a ministra Carmen Lúcia, que é sempre das mais duras, enfáticas e incisivas quando se trata de defender a institucionalidade, defender a democracia, defender o papel que o Supremo exerceu na pandemia, que exerceu na defesa das eleições. Quando se fala qualquer coisa contra a lisura de urna eletrônica, ela é a primeira a pular. Então, isso não é desculpa, mas é o que o presidente tem dito para todo mundo com quem ele conversa sobre isso. Ele ainda vai chamar os ministros do Supremo para uma conversa mais tete-a-tete ali sobre isso. Ele não tem pressa nessa nomeação, então, mesmo essa pressão vindo, abaixo-assinados e tal, não acredito que isso vá sensibilizá-lo a ponto de fazê-lo mudar de ideia. Teria que vir uma pesquisa muito gritante em relação a isso, tipo 70%, 80% das pessoas do país defendem uma mulher no Supremo, e as pessoas irem efetivamente à rua, como elas foram na PEC da blindagem. Então, teria que a Paula Lavigne pegar para ela essa causa, como ela fez com a PEC da blindagem, e botar o Djavan, o Chico Buarque, o Caetano, o Gil, no palco para pedir por isso. O que acontece? Geralmente, a classe artística se mobiliza mais pesado quando não é para pressionar a esquerda. E isso é uma verdade, isso a gente sabe.
Se o presidente não fosse de esquerda, provavelmente a pressão seria muito mais pesada em cima dele por uma nomeação dessa natureza. Com o Lula é sempre, olha, presidente, não seria legal o senhor analisar, tem aqui alguns nomes de mulheres, etc. Se fosse qualquer outro presidente que já estivesse na terceira nomeação no mesmo mandato e nunca tivesse cogitado uma mulher, já estaria sendo chamado de misógino, já estaria sendo chamado de machista publicamente, justamente pelas entidades feministas. Com o Lula é sempre mais com luvas de pelica, qualquer tipo de cobrança, é sempre mais na base do, olha, quem sabe o senhor pudesse analisar melhor e tal. Então, eu acho que isso também faz com que ele não se sinta tão pressionado assim e não se sinta tão obrigado assim, porque sabe que não vai comprar uma oposição a ele por parte de quem vai se sentir preterido com a escolha de mais um homem, que é a grande probabilidade que aconteça, né? Paula Lavigne, vai que você decide encabeçar essa campanha. Leve, por favor, Maria Bethânia, Fafá de Belém, Zezé levar Mota. mulheres também, exatamente, isso aí. A Laide Costa. Exato, fiquei algumas dicas. É. Vamos fazer um intervalo? Daqui a Vamos. pouquinho a gente volta com o Repórter CBN e na sequência tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta. Larissa Lopes em Brasília tem mais informações sobre a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Oi, Larissa, boa noite. Oi, Débora, boa noite para vocês e para todos. Inclusive, depois dessa reunião entre Haddad e o presidente aqui do Congresso, Davi Alcolumbre, o ministro da Fazenda foi chamado para se reunir com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Lula desembarcou aqui em Brasília hoje à tarde, logo em seguida, então, já encontrou e está com Haddad no momento. Também participa desse encontro o ministro Rui Costa, da Casa Civil, e é um encontro que não estava previsto na agenda do presidente nem do ministro da Fazenda. Então, hoje, como mencionei, Haddad se reuniu com Alcolumbre, justamente no intuito de tentar negociar com o presidente do Senado a retomada de uma parte do texto da medida provisória que aumentava a arrecadação do governo, a MP que acabou caducando na semana passada, deixando o governo com um desfalque de 51 bilhões de reais para fechar as contas este ano e também comprometendo o orçamento do ano que vem, Débora. Então agora a ideia é retomar uma parte dessas medidas. De acordo com a Haddad, o texto traz a taxação de bets para aumentar a arrecadação, mas também medidas de corte de despesas. Justamente essa parte da redução dos gastos que ele quer retomar no debate aqui com o Congresso Nacional. Haddad, então, na reunião hoje na residência oficial, ele afirmou que defendeu, junto ao senador Davi Alcolumbre, a retomada de medidas com base na parte do texto dessa medida provisória que era consensual. Por exemplo, essa parte, então, das bets. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ele também chegou a comentar sobre esse encontro, disse que foi uma conversa muito positiva. E também a gente lembra que com o impasse sobre as contas do governo, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, acabou sendo adiada. Seria na semana passada. A expectativa agora é que a medida só seja analisada após essas negociações, mas já tem até uma reunião já marcada para a próxima terça, dia 21, que foi marcada por Efraim Filho. E sobre esse adiamento, o ministro Haddad, ele até minimizou esse atraso na votação da proposta, dizendo que é melhor gastar uma semana a mais e fechar um texto que faça sentido para todo mundo do que ter inconsistências no orçamento. Débora. Obrigada, Larissa, pelas informações. A questão aqui também, Vera, é que esse buraco, esse rombo, ele vai crescer cada vez mais. Essas medidas, se elas forem negociadas, resolvem essa questão para esse ano, ali para o ano que vem e 2027. Aí o ministro falou em corte de despesas, que é uma cobrança que a sociedade faz. O presidente Lula não quer ouvir falar de corte em programas sociais, mas será que é só dos programas sociais que você pode cortar despesas? Onde está crescendo exponencialmente acaba sendo, de alguma maneira, no social, porque com a política de valorização real do salário mínimo, isso acabou indexando as aposentadorias, acabou indexando, de alguma maneira, o piso da educação. Então, tem aí uma série de consequências disso
que, se não for mudada, vai ter impacto muito grande para 2027, a ponto de comprometer cerca de 80% do orçamento com despesas obrigatórias. Então, o governo vai ter que discutir de novo o seu marco fiscal, vai ter que discutir também essas indexações em algum momento. O presidente está evitando tocar nesse assunto até a eleição, mas caso seja ele mesmo o eleitor, é o tipo de problema bumerangue, porque você joga para frente e ele volta para você. Então, eu imagino que internamente já deva começar alguma conversa do que fazer lá na frente diante desses gastos que vão ficar crescendo. Também a questão das aposentadorias, de novo, vai entrar um debate grande sobre uma nova reforma da Previdência, que inclua dessa vez militares. Então, tem muitos debates para serem feitos, mas o Lula vai procurar adiar ao máximo essa conversa. Ele vai tentar ir até 2026 com o marco fiscal que nós temos, que é esse que prevê um déficit zero nesse ano e um superávit de 0,25 no ano que vem, e que já é dificílimo de ser cumprido, que para ser cumprido exige um aumento de arrecadação, e os lugares onde você pode buscar esse aumento de arrecadação estão rareando, estão escasseando bastante. Essa conversa de hoje do Alcolumbre com o Haddad foi para tentar sentir a disposição do Congresso para votar qualquer tipo de medida de aumento de despesas depois da derrubada da MP. Aumento de despesas não, desculpa, aumento de tributação para aumentar a arrecadação. E o presidente do Senado saiu dizendo que foi uma conversa muito boa, a Haddad também é uma conversa muito boa, a gente sabe que o Alcolumbre tem sido aí um parceiro do governo para entabular algumas dessas conversas difíceis, mas daí a garantir que a Câmara e o Senado aprovem medidas que eles acabaram para as quais eles acabaram de dizer não, eu acho que nem o Alcolumbre pode assegurar. Então, o governo vai ter que calibrar muito essas medidas, vai ter que vir com alguma coisa que não seja ipsis literis o que foi derrubado, até por uma questão de discussão de se é possível fazer isso na mesma sessão legislativa, no mesmo ano fiscal em que a MP foi derrubada, e faça isso embalado num discurso que traga algo de novo, que traga pelo menos uma perspectiva de que o governo quer olhar para o gasto em algum momento. Então, se o Haddad já começou a falar disso, pode ser que ao apresentar as medidas ele já se comprometa com algum pacote lá na frente que olhe também para o aumento dos gastos. E aí, com isso, tente abrir um espaço para aprovar as medidas. Mas nada disso é simples. E eu acho que a decisão de adiar a votação da LDO, sim, faz todo sentido, porque justamente não se tem clareza sobre qual é o horizonte fiscal do ano que vem. O orçamento, sem isso, fica meio uma peça de ficção. Gente, antes do intervalo, deixa eu acionar a Isa Staciarini em Brasília. Ela tem novidades aí sobre essa questão na sucessão no Supremo, né, Isa? Carol, olha, o Palácio do Planalto acaba de publicar uma edição extra do Diário Oficial da União, em que o presidente Lula assina o ato concedendo, portanto, a aposentadoria antecipada ao ministro Luiz Roberto Barroso a partir do dia 18 de outubro, ou seja, no sábado. Portanto, Barroso permanece como ministro até esta data. O ato foi assinado tanto pelo presidente Lula como também pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Lembrando que antes dessa publicação, o ministro Luiz Roberto Barroso já tinha falado com o presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, e aguardava apenas a publicação em edição extra do Diário Oficial da União, o que aconteceu nesse momento. Carol. Obrigada, Isa. Bom, tá aí sacramentado, né? Já temos uma data, 18 de outubro. Intervalo, você fica com notícias da sua cidade. A gente volta na sequência com mais Viva Voz. Viva Voz de volta. Hoje não teremos Bruno Caraz, excepcionalmente, porque ele está de folga. Retorna na próxima quarta-feira com seus comentários sobre economia política, economia e política e tudo mais. A gente vai voltar a Brasília. A Isa Staciarini tem mais informações aqui sobre os ataques de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes revogou uma das prisões. Oi, Isa.
É isso, Débora. O ministro, portanto, do Supremo, Alexandre de Moraes, revogou a prisão da Alexandra Aparecida da Silva, uma das presas envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro e que tem um nódulo no seio e convive com sangue nas fezes. Ela está presa desde meados de setembro, mas não participou diretamente dos atos golpistas, ou seja, não invadiu os prédios dos 3 poderes da República e só chegou aqui em Brasília no dia 9 de janeiro. Inclusive, ontem, o jornalista Fernando Gabeira mostrou na coluna do jornal O Globo que a mulher vive de forma precária, cuida de 9 cachorros e não estava na invasão no dia 8 de janeiro. Agora, apesar de revogar a prisão dela, Moraes manteve aquelas medidas cautelares, como o monitoramento por meio de uso de tornozeleira eletrônica, a proibição dela sair da cidade, além da proibição de usar redes sociais, de se comunicar com outros investigados e a determinação até de cancelar algum eventual passaporte que a mulher tenha. No pedido feito ao Supremo, os advogados mostraram laudos médicos e receitas que comprovam que ela sofre de transtornos psiquiátricos graves, como depressão, crise de pânico, ansiedade e enxaqueca, além de estar em investigação médica para esses nódulos no seio e presença de sangue nas fezes. Os advogados ainda disseram que em visita à penitenciária 3 Corações, em Minas Gerais, onde a mulher estava, ela contou que não recebia a medicação de forma correta e estava em crise extrema de ansiedade e depressão. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. A situação dessa pessoa especificamente, né? Uma situação de muita vulnerabilidade, problemas de saúde bastante sérios, vulnerabilidade familiar também. Gabeira expôs isso, o ministro Alexandre de Moraes provavelmente levou em consideração. Eu considero importante, mas isso vai ressuscitar o debate sobre penas de outros condenados, outros presos no 8 de janeiro, né, Vera? Alguns deles já tiveram as penas revistas num processo ali próprio do Supremo, interno, de revisão de dosimetria. Eu acho que outras virão, Débora e Carol. Muitos desses apenados já cumpriu um bom pedaço daquilo que lhes foi designado pela corte. A gente vai ter a condenação agora da trama golpista. Pode ficar evidente que o primeiro grupo dos executores, né, lá do 8 de janeiro acabou sendo punido com um rigor exagerado em relação ao que pode vir para aqueles que foram idealizadores de uma tentativa de golpe de Estado lá atrás. Então, eu acho que eles vão entrar num processo de revisão caso a caso das penas desses condenados do 8 de janeiro, como em casos como o dessa condenada de hoje, que a Isa trouxe para a gente. Então, acho que vai começar uma análise pontual ali desses casos para que o Supremo já tome a iniciativa de rever prisões e de rever o tamanho de penas e, com isso, esvazie o debate da anistia e, principalmente, evite que esses casos das pessoas anônimas ali, do 8 de janeiro, sirva para embalar um pedido de anistia para os peixes grandes, para o Bolsonaro, para os militares, para os demais ex-ministros, também civis do governo dele, que de alguma forma participaram da trama golpista, segundo o juízo da primeira turma do Supremo. Então, eles vão começar a fazer isso por iniciativa própria para evitar que haja esse novo fôlego, essa nova retomada da discussão sobre anistia ampla, geral e restrita. Vamos para mais um assunto, gente. A crise financeira nos Correios, que estão aí em busca de um socorro de 20 bilhões de reais, o governo tentando estruturar um pacote aí para socorrer os Correios. Ana Carolina Tomé tem esses números para nós. Oi, Ana, boa noite. Oi, Carol, boa noite. O presidente dos Correios, Emanuel Schmidt Rondon, nomeado para o cargo há menos de um mês, anunciou hoje uma série de medidas para recuperar o caixa da empresa
entre elas um novo plano de demissão voluntária dos funcionários e a renegociação de contratos. O plano prevê o corte de despesas operacionais e administrativas, a busca pela diversificação de receitas e a recuperação da liquidez da empresa. O prejuízo no primeiro semestre do ano foi de cerca de 4 bilhões de reais. Não houve ainda um detalhamento de quantas vagas poderão ser cortadas pelo plano de demissão voluntária, Carol. A ideia é fazer primeiro um diagnóstico da força de trabalho com um mapa de locais e cargos ociosos para não impactar as operações. Outro ponto será a renegociação de contratos com fornecedores, principalmente os de grandes valores, para economizar recursos da empresa. Os Correios também confirmaram que negociam um empréstimo de 20 bilhões de reais, como você disse, com bancos numa negociação que terá a garantia do Caixa da União. Emanuel falou ainda em diversificar as receitas e vender imóveis ociosos como parte do plano para recuperar a estatal. A ideia, segundo ele, é que a empresa volte a dar lucro em 2027. Ainda segundo o presidente, um outro PDV anunciado recentemente pelos Correios gerou uma economia de 700 milhões de reais com um desligamento de cerca de 3 mil funcionários, mas não foi o suficiente para reequilibrar as contas. O anúncio dos cortes do plano de recuperação e de um novo PDV gerou críticas no Congresso. Em nota, o líder da oposição na Câmara, o deputado federal Zucco, afirmou que o governo quebrou novamente os Correios e agora tenta salvar o rombo com mais endividamento e manobras financeiras. Volto com você. Obrigada, Ana. Situação bem complexa essa dos Correios, né, Vera? Estava lendo até aqui uma reportagem do Estado de São Paulo bem ampla, ouvindo bastante gente, apontando aqui algumas razões. Rombo no fundo de pensão de funcionários, a questão do fim do monopólio dos Correios para remessas internacionais, tem a questão do aparelhamento político, tem gente que cita a taxa das blusinhas, que também reduziu aí o número de remessas, enfim, tem vários fatores, mas fato é que não é simples, né? Um socorro de 20 bi. Socorro de 20 bi, a estatal já acumula déficits seguidos em 2023, primeiro ano do governo Lula, um prejuízo de 597 milhões de reais, e no ano passado um prejuízo de 2,6 bilhões. Então, é um prejuízo que escalou 4 vezes em um ano. E o governo não vai ter como escapar dessa e botar na conta do Bolsonaro, porque essa questão do prejuízo das estatais é uma marca do governo petista, dos governos todos do PT, e de prejuízo e das estatais sendo associadas a escândalos de corrupção nos governos petistas. E os Correios foram uma delas. Surgiu ali, no caso dos Correios, aquela denúncia feita pelo Roberto Jefferson de que se praticava mensalão no governo Lula em 2005. Era um aliado dele nos Correios, foi pego num escândalo de corrupção, e aí ele achou que queriam fritá-lo e fritar os seus, e aí pôs a boca no trombone de um esquema de corrupção maior, que seria a compra de bancadas e de apoio no Congresso via mensalão. Então, os Correios têm esse estigma, essa marca da corrupção associada aos governos do PT. O PT o Lula tirou a estatal da pauta de privatizações, fazendo um discurso em favor da sua manutenção como uma empresa estratégica, como uma empresa que deveria continuar pública, etc. Mas o fato é que ela não está conseguindo se mostrar viável do ponto de vista econômico. Um aporte de 20 bilhões via empréstimo é bastante coisa, é muita coisa, e isso ainda aliado a outras medidas, como as que a Ana Carolina listou, que são medidas necessárias para que a empresa consiga retomar alguma sanidade financeira ali que ela não está tendo nesse momento. Então, é complicado, isso dá um discurso enorme para a oposição, não existe consenso na sociedade a favor dessa verdadeira defesa incondicional que o governo faz das estatais e dos Correios como estatal. Não existe um amor, as pessoas não vão às ruas abraçar os Correios e pedir pela sua permanência como uma empresa estatal. Isso é uma coisa ideológica, uma defesa ideológica que o governo faz e que o PT faz, e que não está se mostrando economicamente defensável
à luz desses prejuízos que a empresa vem acumulando. E essa questão dos rombos nos planos de previdência, tanto dos Correios como de outras estatais, também é um fantasma antigo que assombra os governos petistas sem que se consiga dar um norte para isso, sem que se consiga fazer com que essas previdências se mostrem viáveis, rentáveis e saneadas economicamente. Dá tempo de um último assunto aqui? Dá. O Clauson Dutra, em São Paulo, tem mais informações sobre uma decisão do governo americano em relação à Venezuela. Oi, Clauson. Então, Débora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que autorizou a CIA, a agência de inteligência americana, a fazer operações secretas na Venezuela. Ele também afirmou que estuda realizar ataques terrestres contra cartéis de drogas venezuelanos. A informação já tinha sido divulgada mais cedo pelo jornal The New York Times. Ao justificar a medida, Trump afirmou que as medidas seriam necessárias porque o governo venezuelano esvaziou as prisões, mandando criminosos para os Estados Unidos. Trump também acusou a Venezuela de enviar drogas para o território americano. Ele afirmou que o país está sentindo a pressão de Washington ao se referir aos ataques recentes dos Estados Unidos contra barcos que, segundo os americanos, eram ocupados por traficantes. Segundo essa reportagem do The New York Times, a autorização de Trump permite que a CIA faça ações letais e haja de forma independente contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro ou contra o governo. Foi questionado pelos jornalistas se agentes de inteligência teriam autoridade para eliminar o presidente venezuelano. Trump preferiu não responder. A gente lembra que em agosto, o governo dos Estados Unidos ofereceu uma recompensa de $50 milhões por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro. No mesmo mês, a Casa Branca enviou navios e aeronaves militares para o Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana, alegando se tratar de uma operação contra o tráfico internacional de drogas. O governo da Venezuela pediu para que a comunidade internacional investigue os ataques, afirmando que as vítimas eram apenas pescadores. Débora. Obrigada, Clauson, pelas informações. Apertando o cerco, né, Vera? É muito perturbador e muito preocupante que o governo americano autorize a sua agência de espionagem, de inteligência, a CIA, a fazer uma operação num outro país. Sim, a Venezuela é uma ditadura, sim, o mundo precisa discutir saídas para isso. Existe uma crise também de direitos humanos, de direitos civis, direitos políticos instalada na Venezuela. Mas isso não dá direito ao governo dos Estados Unidos de unilateralmente esboçar uma intervenção militar ou de qualquer natureza num outro país, porque faz isso na Venezuela hoje sob qualquer justificativa, amanhã é em qualquer outro país do continente. Então isso é muito preocupante. Vamos ver se isso vai fazer parte de alguma maneira das conversas entre Brasil e Estados Unidos. Eu acredito que não. O foco do Brasil é resolver os problemas do Brasil e acho que não vai colocar os temas de diplomacia do continente nessas primeiras conversas. Tá falado, Vera. Obrigada. Até amanhã. Ah, tem música? Tem música, desculpe. Hoje é dia do professor, né? Esse dia tão importante de um dos profissionais mais vitais para a vida de cada um de nós e tão pouco valorizado ao longo de todo o ano. Então, escolhi uma música da Alessi Brandão para homenagear os professores de hoje. Parabéns você, professor, professora que está nos ouvindo. Aos nossos próprios professores, obrigada por tudo. Vou agradecer a um meu em particular. Reinaldo Azevedo foi meu professor de literatura e redação na escola. Ele está no ar na nossa concorrente, no nosso mesmo horário, mas ontem me deu parabéns no ar, então hoje dou parabéns a ele pelo dia do professor. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Só estamos aqui hoje por causa de um professor e por causa de uma professora. Exatamente, muitos deles, mesmo aqueles que a gente não gostava. Obrigada a todos.
Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Beijo, até Vera. amanhã.